Muito boa noite, irmãos queridos. É com uma imensa alegria que eu saúdo vocês. Quero dizer que eu estou muito nervoso. Muito nervoso. Mas Deus vai dar graça e eu provavelmente não vou falar metade do que eu anotei aqui. Podem se sentar. Muito obrigado, meus irmãos que estiveram comigo aqui nesse momento de louvor. Uma equipe muito reduzida pela circunstância. Os casais estão desfrutando de um momento lindo no retiro. Mas Deus tem preparado algo grande para essa noite. O Ariel me mandou mensagem, eu acho que quarta-feira. E foi assim, tenebroso. Porque eu estava num dia corrido. Trabalho numa empresa com cirurgias, então a gente não pode desviar o foco de forma alguma, porque o final da linha é muito ruim se a gente faz alguma coisa errada, né? E ele me mandou aquela mensagem, e eu uso o WhatsApp pelo computador da empresa, e muitas vezes vai entrando mensagem do serviço e a gente vai se perdendo, e eu esqueci do Ariel. E ele me mandou, eu cheguei em casa depois e peguei o telefone, e aí eu olhei e disse, meu Deus... Vou dizer não para ele de novo. Eu não posso dizer não para ele de novo. Falei para ele, eu vou tentar. Mas eu, como uma pessoa muito introvertida, preciso que vocês compreendam a minha dificuldade de me expressar. E, na verdade, até de escrever um esboço. Enquanto eu meditei nessa semana para preparar a palavra, o Espírito me levou a falar sobre... A primeira palavra que veio na minha mente foi discernimento. Mas eu acho que eu já estava condicionado a isso, porque há um tempo atrás o pastor, na verdade a Cadine, na nossa outra congregação, me convidou para participar de um momento que a gente tinha na nossa liturgia, que era uma palavra de abertura. Então eu acho que eu estava condicionado por esse momento. E eu meio que já tinha uma palavra e um caminho para falar sobre isso. Então eu comecei a escrever e sentia que ainda estava muito incompleto. Então, enquanto eu estava meditando, eu fui escutando o culto do pastor quarta-feira. E aí ele foi falando algumas coisas, fui pegando uns ganchos. Voltei para o culto de sábado do Ariel, que como a gente ficou lá em cima, a gente não consegue prestar muita atenção. Mas escutei aquele culto e vieram tantos ganchos, e no final de tudo isso, o meu único tópico viraram 4. Discernimento, obediência, amor e dependência. O grande problema aqui é que eu queria falar disso como uma linha de pensamento. Você tem o seu discernimento, você distingue o que é errado do que é certo, você obedece a Deus, você ama a Deus. Você depende de Deus. Mas à medida que a gente vai se aprofundando nesses tópicos, você percebe que os 4, eles estão intrinsecamente grudados um no outro. E é impossível falar de um sem falar do outro. Então, meus queridos, eu quero começar falando um pouco sobre discernimento. Se você puder abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo 1, do 12 ao 19. Vou pegar no telefone que é mais fácil, pessoal. Porque na minha Bíblia está marcado a outra palavra que eu preciso, que é mais importante do que essa. Aproximar mais? É que aqui está muito alto para mim. Primeira Timóteo 1, do 12 em diante. Todos acharam? Amém. Então vamos lá. A minha versão vai estar um pouco diferente da de vocês aqui, porque o meu aplicativo não tem a ACF, tá? Vou ter que mandar uma mensagem para eles lá. Eu dou graças ao que me tem confortado a Cristo Jesus, o Senhor nosso, porque me teve por fiel pondo-me no ministério, a mim que antes fui blasfemo e perseguidor e opressor.
Mas alcancei misericórdia porque fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia para que em mim, que sou o principal dos pecadores, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. E aqui vem a parte importante. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milite por elas com boa consciência, conservando a fé, ou melhor, milites por elas com boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Até aqui tá bom. Queridos, essa é uma carta de Paulo a Timóteo, que já estava cuidando ou se preparando para cuidar da igreja de Éfeso. E aqui eu só quero que vocês deem ênfase no 19. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Aqui Paulo está usando um termo em grego que é sinaidesis, alguma coisa assim, que significa, é um termo que eles dividem em dois, que basicamente significa discernimento. Discernimento, eu acredito que todo mundo já saiba o que é você ter duas opções nas suas mãos e você distinguir o que é bom do que é ruim e tomar a decisão certa. Amor, você tem nas suas mãos um copo de água e um copo de refrigerante. Qual é o melhor? Para ti, a água. Tá bem. Amor, você tem nas suas mãos um livro muito bom. Alguém lê livro de ficção? Ninguém lê livros de ficção? Qual? Diz um aí. Você tem o livro ali, Sapiens, do Davi. E a Bíblia, qual é melhor? É basicamente isso que Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, milite por isso. Milite por isso. E sobre todas as coisas, guarde a boa consciência e a sua fé. Que foram os dois pontos que quem naufragou na fé deixou de lado. Se vocês quiserem em casa ler Provérbios, eu tive a dádiva de, enquanto eu e a Mari estávamos fazendo nosso devocional de namorados, o pastor mandou a gente fazer um devocional juntos, quando a gente estava no período de oração, e a gente escolheu Provérbios, e como isso me ajudou. Porque, na verdade, o livro inteiro de Provérbios, eu acho que ali 99% tu pode classificar como o cara tá te dando uma aula prática do que fazer e do que não fazer. Discernimento puro. Mas aqui, já que eu falei de Salomão e de Provérbios, eu já vou entrar em obediência. E obediência, automaticamente eu já vou entrar em amor junto. Porque o pastor pregou quarta-feira e ele falou sobre o segredo de Salomão. E é uma coisa que passou completamente desapercebida por mim, e eu acredito que por muitos, que está citado na Bíblia. Salomão amava a Deus. E tem muita gente na Bíblia que amava a Deus, e não está escrito na Bíblia que amava a Deus. Eu acho que, se alguém não ouviu aqui a pregação do pastor, ouçam, eu não vou repetir tudo que ele disse. Mas o que acontece com Salomão, ele tinha a necessidade e ele teve o discernimento de que sem Deus ele não conseguiria governar aquele povo. Tanto é
que ele vai lá, faz o sacrifício dele, o grande sacrifício, são 1000 bois. Deus vem a ele e pergunta, Salomão, me diz o que tu quer que eu vou te dar. E ele fala, me dá a sabedoria. Me dá a tua sabedoria, porque sem ti, ninguém vai conseguir. Está entendendo como eu falei lá no começo? Eu queria separar os 4 e fazer uma coisa linear, mas aqui eu já estou entrando em dependência. E eu vou ter muita dificuldade de explicar isso para vocês, porque eu tive dificuldade de entender o que eu estou escrevendo aqui. Salomão amava Deus, amém ou não amém? Amém. Salomão obedeceu o rito. Ele subiu o monte com o seu sacrifício e sacrificou. Se Salomão não obedecesse, ele ainda amaria Deus? Não sei. Se vocês puderem abrir João 14, 15, não precisa abrir. Jesus está falando para os seus discípulos, se vocês me amam verdadeiramente, vocês vão guardar os meus mandamentos. Então, com isso, eu chego à conclusão de que sem obediência, não há amor. Não adianta eu chegar aqui com um violão e com todo esse ambiente que a gente cria para adorar a Deus e dizer para Deus, Deus, como Tu é maravilhoso, como Tu é admirável, como Tu é sublime, como Tu é glorioso, a Tua presença vale mais do que o ouro. E eu sair daqui e nada disso conta para mim. Eu chego no trabalho e eu faço 1h30 de intervalo. Eu vou lá, faço minha hora de intervalo, bato meu ponto, faço mais meia horinha escondido. Ou, sei lá, um exemplo prático da vida aí de quem está na escola ainda. Graças a Deus eu já passei por essa fase. Ou a Mari, que é professora, chega lá e tem uma criança azucrinando a vida dela e ela dá um rapa na criança. E na volta do recreio, ela põe o pezinho assim e a criança, pum! Ela não ama a Deus. Vocês estão me entendendo? Agora eu acho que eu vou caminhar para a parte central aqui. E para o mais clichê possível. João 15, do 1 ao 17, se vocês quiserem abrir. E aqui a vaca já foi para o brejo, tá? Já se misturou tudo, já dependência, amor, obediência e discernimento já virou tudo a mesma coisa. Posso? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira, e todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que possa trazer mais fruto. Agora vós estáis limpos pela palavra que eu vos disse. Permanecei em mim e eu em vós, como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira. Assim também vós não podeis, a não ser que permaneçais em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, ele é lançado fora como um ramo e murcha. Os homens o recolhem, o lançam no fogo, e ele é queimado. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se vós guardardes os seus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor.
Essas coisas vos tenho dito para que a minha alegria permaneça em vós e para que a vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém que entrega a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu tenho vos chamado amigos, porque todas as coisas que eu ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e para que o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dê. Estas coisas vos mando, que vos ameis uns aos outros. Eu preciso dar um jeito aqui agora. Alguém já ouviu essa passagem alguma vez? Algumas vezes? 5, 10, 15? Muitas vezes. Eu me lembro que as primeiras vezes que eu ouvi isso, eu pensava, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair correndo, por aí, com uma camisa escrito 100% Jesus, uma faixinha na cabeça, pegar alguém na rua, levantar essa pessoa, levanta e anda, e eu vou estar dando fruto. E aí eu não vou ser lançado fora, meu Deus do céu, que medo do fogo. Queridos, Jesus é a videira. E é muito mais simples do que parece. É muito mais simples. Ele repete algumas vezes isso: permanecei em mim e vocês darão fruto. Se vocês fizerem o que eu vos mando, vocês darão fruto. Se vocês fizerem o que eu vos mando, mas vamos lá. Nós não podemos dar frutos por nós mesmos. Quem não permanece em Jesus, não dá fruto. Quem não dá fruto, é cortado. Permaneçam no meu amor, é o que Jesus fala para eles. Permaneçam no meu amor e amem uns aos outros como eu vos amei. Quem permanece em Jesus dá muito fruto. E aí, esse muito fruto, talvez você queira ir para os frutos do Espírito, que vão estar lá em Gálatas 5. Gálatas 5. Amor, longanimidade, domínio próprio, sabedoria, beleza. Mas eu quero falar de outro tipo de fruto. Mais perto, desculpa. Eu quero falar de outro tipo de fruto. Porque, à medida que eu fui escrevendo esse esboço, e eu não sei se a Tati e o Alves vão estar ouvindo isso, muito obrigado. Porque eu já estava assim, meio zonzo já de escrever, e ler, escrever, e ler, escrever. E aí eu peguei, abri meu Instagram e a Tati tinha postado uma coisa sobre amigos. E sobre o impacto da sua amizade na vida das pessoas. E é sobre esse tipo de fruto que eu quero falar. Sobre vidas. Jesus falou: amem uns aos outros como eu vos amei. E agora eu preciso te fazer uma pergunta. Como Jesus te amou? Ele mesmo vai responder isso logo em seguida, no 13. Ele vai dizer: não há um amor maior do que esse, do que alguém que morre pelos seus amigos. O problema é que muitas vezes eu quero até pedir perdão para vocês, porque quando a gente está ali em cima, eu fico com uma cara feia olhando para os irmãos. Porque a gente está num momento e a gente olha para o rapaz e é um jovem de, sei lá, menos de 18 anos e o cara está assim. E os irmãos estão cantando ali no meio, o fogo cai, toda a enfermidade não resiste, sai, e o cara está lá no fundo assim. O problema é que a gente não pode forçar essas pessoas. Ou a gente pode.
Vocês que decidem. Mas vamos lá. Morrer por alguém. O que eu quero dizer com isso? Há um tempo atrás eu vi uma postagem de uma amiga minha, de uma outra igreja. E ela postou que uma cruz, sem a horizontalidade dela, ela é um poste. Você não vai passar pela sua vida de cristão, jovem, querido, amado, com um poste. Só você e Deus. É eu e Deus. É eu e Deus. E aí você ganha um carro. E aí a bicicleta do Davi quebrou. E você fala assim: eu moro aqui na Fortaleza. Ele mora lá no Velopark. Eu vou lá buscar ele? Não, né? Não vou não, né? Eu amo a Jesus? Não. Na verdade, tudo que eu vou fazer aqui para vocês é uma súplica. Uma súplica para que vocês deem mais atenção à horizontalidade da cruz. Claro, não deixando a verticalidade dela de lado. É você e Deus. É você e Deus. Mas a postagem da Tati que eu estava falando, Marcos 2, é aquela passagem que os amigos pegam o paralítico que estava na cama e levam ele até Jesus e eles olham, não tem como passar, ninguém dá espaço para eles passar e eles vão lá e abrem um buraco no teto e baixam o cara no chão, por cima da casa. Irmãos, decidam com quem vocês vão caminhar. Decidam com quem vocês vão caminhar porque isso vai ditar muitas coisas no seu futuro. Em Provérbios 12 vai dizer que o tolo, quem anda com os tolos é tolo, quem anda com os sábios é sábio. Enquanto você não tem a influência suficiente com as pessoas, que você sente ou que você sabe que você não é... Ai, não posso falar isso. Que você sente ou que você sabe que você não vai resistir. Talvez não faça. Se você sabe que se você andar com aquele seu amigo ou com aqueles seus amigos, porque eu vou trazer eles tudo para a igreja. 2 semanas depois o cara não está mais na igreja, o cara está com os amigos dele. O ponto aqui é que eu acredito que é um tempo em que nós temos que nos unir como jovens. Não digo que nós... Meu Deus, eu não suporto a Pietra. Mas Paulo vai dizer em Efésios, suportai-vos uns aos outros em amor. E o termo que ele usa é exatamente esse, suportar, é tolerar e ter paciência. Pô, tocar com Pedro de novo, meu? Não dá, né? Pô, tocar com o João. O João me avisou... Como é que o João me avisa sexta-feira de tarde que ele vai tocar comigo sábado? Isso é um escárnio. É disso que Paulo está falando. Em amor, suportem uns aos outros. Mas se você vai no dicionário da língua portuguesa, suportar, o verbo suportar tem mais um significado. E o segundo significado é agir como base de apoio, amparo e ajuda, sem que você torne essa pessoa dependente. Então, o nosso dever aqui, como jovens, cheios de vigor, cheios de vontade para sair pelas ruas aí, entregando panfleto e carregando gente nas costas até a porta da igreja, o nosso dever é ser a base para que mais pessoas cheguem a Jesus. Nós somos os ramos da videira, os ramos que alcançam as pessoas e dão os frutos às vidas. Pelo amor de Deus, alguém me disse que está entendendo. É muito difícil, muito difícil. Vamos lá. Eu só preciso dar muita ênfase a essa segunda parte, porque nós precisamos agir como base
ajudar e amparar essas pessoas que vão chegar a Cristo ou que já estão aqui dentro, mas estão se desviando, estão perdendo o fôlego, estão perdendo as forças. Mas de forma alguma nós podemos deixar essas pessoas dependentes de nós. Eu preciso deixar claro para Mariana, inclusive eu queria te dizer que publicamente que eu sou um fruto teu. Eu sou um fruto teu, porque tu não tem noção do impacto que foi aquela mensagenzinha que tu me mandou naquele dia me perguntando, porque eu gosto muito de ler também. E eu gosto muito de ler ficção, e eu gosto muito de coisa medieval e tal. E ela me perguntou assim, a gente estava falando sobre leitura, e ela me perguntou assim, tu tá lendo mais alguma coisa além da Bíblia? Eu não estava lendo a Bíblia. Eu não estava lendo a Bíblia, e pior do que isso, eu estava preparando o meu texto de despedida dos meus líderes. Muito obrigado. Mas eu quero te dizer que tu foi a minha base de suporte, o meu amparo e a minha ajuda. Mas eu não posso depender de ti, de forma alguma. E cadê? Vocês dois. Estou começando agora, muito feliz. Eu espero que vocês entendam isso também. Vocês são a base, o amparo e a ajuda um do outro. Mas vocês não dependem um do outro. Se misericórdia falar uma coisa dessa, mas se por algum acaso um dos dois se desviar, o Vitor não é a videira. O Vitor é o ramo. Do mesmo jeito a Laura não é a videira. Jesus é a videira. Quem não permanece em Jesus não dá fruto. Quem não dá fruto é lançado fora. Quem não obedece não permanece. Quem não obedece não ama. E se eu não amo vocês, eu não amo Jesus. Deu para entender? Do mesmo jeito eu digo para vocês, se vocês não me amam, vocês não amam Jesus. E eu sei que é difícil dizer que me ama, vocês nem me conhecem. Talvez de vista, sempre lá no cantinho lá. Talvez seja difícil dizer, ou sei lá, quem eu mais incomodo na hora que eu estou no talquinho ali. Quando vocês estão ministrando. Talvez seja difícil dizer, meu Deus, como eu amo o Arthur. Quando ele não para de gritar no talk. Tá fora do tempo. Vamos para tal parte. Vamos para onde? Rateei. É muito difícil você amar o seu irmão quando talvez ele não corresponde às suas expectativas. Mas eu quero dizer para vocês que você tem que amar. Infelizmente, para você, querido, orgulhoso, você tem que amar. E eu não sei quanto tempo eu tenho mais, eu não sei se está curto demais, eu não tenho muita coisa para falar, mas a gente faz uma vigília louvando, pode ser? Essa aqui não é muito a minha praia. Estou tentando. Então nós chegamos no fim dessa linha. Discernimento, obediência, amor e dependência. O discernimento, de novo, vamos para o começo. O discernimento, quando você olha para as situações da sua vida e você pensa, isso vai agradar a Deus, isso não vai, eu vou por aqui. Eu tenho uma proposta de emprego muito boa, mas ela vai me afastar completamente de Deus. Eu vou por aqui. Eu vou ficar mais 2, 3, 4, 5 meses procurando um emprego, mas eu vou por aqui. Obediência. Jesus veio e resumiu a lei
em dois mandamentos simples. Amem a Deus acima de todas as coisas, e ao seu próximo como a ti mesmo. Amor. Vocês estão entendendo? Eu falei para vocês que eu ia tentar fazer assim, 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 mas é tudo assim. Quando você ama Jesus, e você tem o discernimento e o entendimento de quem é Jesus, quem é Deus, você simplesmente aceita que depende dele. E eu acho que eu vou encerrar dando um testemunho, para a gente dar umas risadas, que eu estou guardando há um tempo já. Eu contei uma vez para o pastor e para a pastora quando eles foram lá em casa, e a pastora me disse assim, tu tem que contar isso na igreja. De que jeito que eu vou contar isso na igreja, meu Deus, que vergonha. Irmãos, há um tempo atrás, minha tia resolveu me dar de presente a minha carteira de motorista. E para quem não me conhece, eu sou uma pessoa muito orgulhosa. Muito. E eu me cobro demais tudo que eu faço na minha vida. E eu tô lá fazendo a minha autoescola, bem tranquilinho. Chegou a hora de fazer a prova prática. E eu pensei, pô, tá louco, velho? Meu instrutor falou que eu tô voando. Andei com meu pai de carro em Santa Rita e ele falou, tu tá dirigindo bem mesmo. Em Santa Rita, desviou do cavalo, parou no quebra-mola. Cheguei para a minha primeira prova. Fui lá, entrei na baliza. Confiante, mas confiante, irmão. Sem mentira para vocês. O meu avaliador parou na frente do carro. Para quem não sabe, a baliza são 2 varas na frente, 2 varas atrás. O carro não pode ficar na linha da vara. Gente, o rapaz fez assim, ó. Tá na linha. Reprovado. Uma vez, mas tá tudo bem. Pô, tem um monte de gente que reprova na primeira, né? Fui pra segunda. E nisso assim, ó, meu pai insistiu para eu fazer em Porto Alegre para eu pegar a manha do trânsito e do horário de pico. Fui para a segunda prova, irmão. E aí começou todo mundo, porque isso é uma máfia, e não sei o que, isso é uma máfia, qualquer coisa eles estão te reprovando, e eles só querem teu dinheiro. E eu comecei a fazer na época da pandemia, então as datas eram muito reduzidas. Se tu fez a prova hoje, tu vai conseguir agendar uma prova para daqui 15 ou 20 dias. E aí eles te perguntam assim, tu vai querer fazer uma aula extra? Daí tu fica assim, 20 dias, né? Vou. 200 conto. Toma. Faz o Pix. Fui para a segunda prova, irmãos. Já com sangue no olho que eu tinha reprovado na primeira, eu não aceitava isso, porque a minha irmã, Gabriela, para quem conhece, ela passou de primeira. E a Gabriela, eu digo, a Gabriela é tancinha. Não é possível que eu não passei na primeira. E ela passou. E a Manuela, minha outra irmã, começou depois de mim a autoescola e terminou antes. Então eu estava assim, não é possível. Fui para a segunda prova, irmãos. E aí eu entrei na baliza, tudo show de bola. Eu estava voando, gente. Estava voando. Era uma máfia. E aí eu coloquei o carro dentro da vaga, puxei o freio de mão, o avaliador falou assim, pode tirar. Eu baixei o freio de mão, finquei o pé na embreagem. Quando eu engatei a ré, já virei para trás para olhar. E o carro não saía do lugar. E eu pisava no acelerador e o carro não saía do lugar. Daqui a pouco, o carro cai para frente e bate na baliza. E eu olho para o câmbio e está no neutro. Poxa, mas eu apertei, eu tenho certeza que eu apertei. Cheguei lá na empresa, todo mundo estava sabendo, era uma expectativa geral, assim. Cheguei na empresa com uma cara de tacho. Falei assim, reprovei de novo. Daí eu tomei uma decisão de trocar de CFC, porque aquele lá estava muito longe e eu fui para um mais perto do meu emprego que dava para eu ir a pé. 10 minutinhos caminhando eu chegava lá.
E a minha mãe, é uma máfia. E o meu pai, é uma máfia. E é uma máfia, eles estão te reprovando por querer. E eu, não, gente, pelo amor de Deus. Fui, tá. Só que daí para fazer a transferência CFC tinha que fazer mais aulas. Pã, vai de novo. Fiz algumas aulas, fui para a prova. Terceira prova. Não, eu acho que eu menti, pessoal. Eu acho que eu menti. Essa do carro batendo na baliza é a terceira. A segunda prova... Não, tá certo. Essa é a segunda prova. A terceira prova, eu fui, saí da baliza voando, o bicho... Era eu e o Toretto. Fui pro percurso, pá, show de bola. Tinha esquecido um pisca no meio do percurso. Mas tá tudo certo. Esqueci um pisca, eu tô passando. Se eu esqueci um pisca, eu tô passado. Tô chegando, cara, na praça e um outro rapaz que tava fazendo a prova dele embicou o carro para fora da baliza e eu desviei dele sem dar sinal. Eu reprovei de novo. Isso é uma máfia. Gente, é uma máfia. Oh, era só ela usar o bom senso. Fui para a quarta prova. Nem me lembro mais por que eu reprovei de novo. Eu acho que para a quarta prova foi uma vez que a minha tia até alugou o carro. Cara, minha tia alugou um carro igual ao carro que eu estava fazendo a prova. Eu já estava me sentindo muito incompetente. E aí eu saí dirigindo aquele carro aqui por Santa Rita. E aí o Bocó, ele simplesmente se esqueceu que quando tu está fazendo a prova, tu não dirige que nem uma pessoa que está dirigindo por aí. Tu dirige do jeito que eles querem que tu dirija. E aí eu cheguei, a praça lá que a gente faz a prova lá no Intercap em Porto Alegre, é super tranquila, pouquíssimo movimentada. Tinha uma placa de pare. E eu fui indo. Olhei para os lados, não vi ninguém. O cara bateu no meu ombro e falou assim, ô pai, dá a volta aí que tu passou numa placa de pare sem parar. Não é possível, irmão. Não é possível. E aí eu comecei a me lembrar que o pastor ele usa um exemplo sobre dependência, que é o carrinho está no chão, o pai deixa a criança ir pegar o carrinho. Se o carrinho está em cima do armário, o pai alcança o carrinho para a criança. Eu pensei assim, meu Deus do céu, mas esse carrinho não está no chão, gente. Não é possível. Não, e aí minha mãe começava a falar assim, filho, quando tu entrar no carro, faz uma oração, convida o Espírito Santo para ir contigo. Eu falava, mãe, autoescola, o que Deus tem a ver com autoescola? Oh, pelo amor de Deus. Tá, mas eu vou chegar lá ainda. É que eu não tinha falado ainda isso. Foram 4 ou 5? 4? Gente, depois da quarta vez eu parei. Literalmente parei. Desisti. Fiquei 6 meses sem tocar numa direção. E isso, gente, isso me correia por dentro, porque não é possível que eu não vou conseguir. E assim, eu só consegui retomar, porque como eu comecei na pandemia, eles deram 1 ano a mais, porque eu já teria perdido o prazo para fazer a prova, eu teria que fazer tudo de novo. Fui lá, só que agora eu estou decidido, velho. Já era, falei, Deus, que seja feita a tua vontade, esse carrinho não está no chão. Já entendi, o carrinho não está no chão. Se o senhor quiser me dar a carteira, eu aceito. Mas eu quero, e eu falei exatamente isso, eu quero que seja de um jeito que eu quero que o senhor me mostre, com todos os pingos nos is, que é o senhor que está me dando essa carteira. Porque se eu tiver qualquer dúvida de que fui eu. Fui para a prova, irmão. Fui para a prova e essa eu nem me lembro porque que eu reprovei. Excesso de velocidade. Me lembrei. Só que aí, eu cheguei lá, cheguei na empresa depois da quarta vez que eu reprovei, cheguei na empresa e falei assim, gente, já tava largado nas cordas já. Agora, para eu completar o meu álbum de figurinhas, só falta excesso de velocidade. Fui para a prova, gente. Só que eu peguei um avaliador, vou dar desculpa, peguei um avaliador, me falaram que eles não podiam fazer isso, tá? Mas ele fez, a máfia. Peguei um avaliador que ele falava assim, o meu instrutor falou que ele não podia fazer, então ele não podia. Coloca a terceira. Coloca a terceira. Coloca a terceira. Coloca a terceira.
E aí ele saiu comigo numa avenida, isso não tinha acontecido nas outras vezes. Ele falou, coloca a terceira. Só que quando tu vai fazer a conversão, ele fala, coloca a segunda. Coloquei a segunda e era uma descida para voltar para a praça. Quando eu entrei na descida, ele falou, coloca a terceira. Eu coloquei a terceira, só que o jagunço esqueceu do freio, na descida. Quando passou do limite, na hora ele já falou, pai, passou, foi mal, vamos voltar lá para a praça, vou ter que te reprovar. Foi mal, tipo, super sentido, vai ter que fazer de novo, a máfia. Não é possível, cara. É inacreditável uma coisa dessa. E aí, as provas eram na segunda de manhã. A gente veio num culto aqui domingo e o pastor pregou sobre Benaia. Que Benaia entrou na toca do leão, matou o leão e falou assim, você amanhã vai lá e você vai matar seu leão. Eu falei, eu vou matar o meu leão. É hoje. Cheguei lá na praça para fazer a minha prova. E tinha tanta gente morrendo para leão lá. Os leões estavam matando todo mundo. A moça que fez a prova antes de mim, ela reprovou porque ela deu o pisca errado para sair da baliza. E eu falei, gente, eu estou no mesmo barco que ela. Não é possível. Vamos lá. É hoje. Entrei com o carro na baliza. Tremendo. Não é possível. 6 vezes, velho. Entrei na baliza. Pode tirar. Fui engatar a ré, apaguei o carro. Apaguei o carro, irmão. Isso nunca tinha acontecido comigo na minha vida. Nem na lomba. Eu apaguei o carro na baliza. Saí da baliza, estacionei na frente. Vamos lá, eu ainda tenho ponto para perder. O cara entrou no carro, vamos pro percurso. Fui pro percurso. Fiz todo o percurso lá certinho, beleza. Estou voltando para a praça. Ele me mostrou a vaga que a gente ia estacionar o carro para finalizar a prova. Pode estacionar ali. Liguei o pisca para a direita. Quando eu ligo o pisca para a direita, me dá um estalo e eu olho e tem uma rua antes. Na autoescola, tu não pode ligar o pisca e passar por uma rua reto com o pisca ligado, como se tu fosse dobrar. Pisca falso, né? Na hora que eu vi aquela rua, eu dei um tapão no pisca, baixei o pisca e... a máfia não vai me pegar. Pleno, estacionei, desci do carro, meu irmão. E aí o cara chamou o meu instrutor e falou assim... Ô fulano, não me lembro o nome do meu instrutor, mas eu tive 2 aulas só com ele, porque o outro que eu tive foi demitido, que ele fez alguma bobagem. O que tu acha? Do que tu me diz do Arthur? Gente, pra que isso? O cara olhou pra ele e falou assim, o Arthur é o Arthur, ele não me conhecia, ele teve 2 aulas comigo. Pois é, né? Daí ele começou a me descascar. Pois é, né? O Arthur apagou o carro dentro da baliza. Pois é, né? O Arthur deixou o carro fora dos 50 na frente da baliza, isso ele não tinha me falado. Daí ele me olhou assim, não podia errar mais nada, né, seu Arthur? Eu falei, não podia. Pois é, o senhor deu um pisca falso ali, né? Não é possível, gente. 6 não. Mas como tu baixou aquele pisca rápido ali, tu corrigiu, hoje eu vou deixar tu ser aprovado. Meu irmão, quando ele falou que eu fui aprovado, as minhas pernas amoleceram. Porque assim, eu não abracei o cara, mas o meu instrutor nunca foi tão abraçado na vida dele. E ele não tinha nada a ver com aquilo. Mas é isso que eu quero dizer para vocês, com esse exemplo prático meu um pouco enrolado, mas eu quero que vocês entendam que às vezes não, sempre, a gente tem que depender de Deus em tudo. Em tudo, em absolutamente tudo. Alguém falou esses dias atrás, eu não lembro se foi no Ariel no culto de jovens, ou se foi alguém num culto normal aqui de quarta ou domingo, que falou assim, meu irmão, quem você acha que é Deus que você não acredita que Ele vai te ajudar a passar no seu concurso? Não, mas isso aqui é comigo. Ô Deus, quando eu tiver que tirar um louvor, eu te chamo.
aqui na hora de fazer matemática é comigo. Dá ou não dá? Não dá. Então, meus queridos, eu vou convidar os meus irmãos para a gente dar seguimento. Espero que alguém tenha entendido alguma coisa. Me desculpa essa enrolação. Eu estou muito nervoso.